Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos e amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um Santo do Dia. A Igreja celebra no dia 19 de julho a memória de Santo Arsênio, o Eremita. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Na Igreja primitiva, as fraquezas humanas eram combatidas com uma disciplina muito rigorosa. E nos tempos de perseguições, o ideal cristão era representado pela morte por Cristo. A morte de Jesus nosso Senhor era o ideal dos cristãos, ou seja, o martírio. Depois, a começar do século IV, procurava-se outro tipo de morte: a renúncia ao mundo e a solidão do deserto. Foi o período em que muitos cristãos assumiram a vida de monges e monjas, cristãos que consagravam a vida totalmente dedicadas a Deus nos desertos. Foi uma multidão de homens e mulheres se dedicando a Deus, se consagrando uma vida mais austera, mais dura, porque não se conformavam com o relaxamento cristão. Eles queriam dar a vida, se não no martírio, mas dar a vida toda consagrando-a a Deus. A vida eremítica, ela que tem em Santo Antão o Abade o exemplo mais imitado e mais popular, graças também da grande biografia escrita por Santo Atanásio, da vida de Santo Antão, constitui por muitos anos o refúgio preferido destes simpáticos anárquicos do espírito. Inicialmente eram autônomos, como os primeiros pioneiros do grande oeste, em que desbravavam os oestes americanos. Depois, eles tornaram-se organizados. Eram pioneiros e viviam de forma individual, separada, isolada, e com o tempo organizaram-se com uma regra ascética, uma regra de vida, que fixava tempos de jejum, fixava tempos de oração na vida parcialmente comunitária, e que mitigava a rígida separação até dos próprios semelhantes. Muitos cristãos empreendiam longas e desconfortáveis peregrinações para ter um momento de colóquio, de conversa com um destes anacoretas iluminados, entre os quais está precisamente o santo em que a Igreja celebra no dia 19 de julho, Santo Arsênio, o eremita do Egito. Foi eremita no Egito e um dos mais célebres pais do deserto. O santo anacoreta, porém, não gostava de interromper a rígida observância do silêncio nem com um peregrino que viesse de longe. E quando não podia subtrair-se a estas visitas de obrigação, as suas raras respostas, até monossilábicas, respostas rápidas, curtas, desencorajavam até o mais devoto dos interlocutores, a tal ponto que ele se retirava mais desconcertado que edificado. Arsênio tinha nascido em Roma, no ano de 354. Então aqui estamos nos meados do século IV, mais ou menos, e nasceu de uma família nobre de senadores. Uma antiga tradição diz que Santo Arsênio foi ordenado diácono pelo próprio Papa Dámaso. Em 383, o imperador Teodósio quis Arsênio em Constantinopla para confiar-lhe a educação dos dois filhos, Arcádio e Honório.
Então, Arsênio ficou 11 anos, até o ano de 394, quando, depois de uma profunda crise espiritual, Arsênio obteve a exoneração daquele cargo para se retirar para o deserto do Egito. Pedindo a Deus um caminho seguro para a salvação, diz a história de Santo Arsênio que ele escutou uma voz misteriosa ter-lhe respondido: fuja dos homens. Arsênio, então, com 40 anos de idade, seguiu à risca aquela voz. E aí, desembarcando em Alexandria, já no Egito, ajuntou-se à comunidade dos anacoretas de Esquete, em pleno deserto, concedendo a si pouquíssimo sono. Passava noites inteiras em oração e meditação. Uma oração feita mais com lágrimas que com palavras. Arsênio diz a sua história que recebeu o dom das lágrimas. De 434 a 450, que se presume, tenha sido o ano da morte de Arsênio. Teve de viver longe da tranquila Esquete, que foi invadida por uma tribo líbica. Morreu em Troy, perto de Mênfis. Dele, além de uma crônica histórica e sábias máximas referidas por Daniel de Faram, amigo de 2 discípulos de Arsênio, chegou-nos até um retrato em que aparece com uma boa aparência, de forma majestosa, um homem alto e esbelto. Santo Arsênio, intercedei por nós para que tenhamos uma vida de ascese e de mística. Obtém da parte do Senhor Jesus Cristo essas virtudes em que tantos homens e mulheres se meteram no deserto para viver uma vida difícil, penitencial, para abrir espaço em seus corações para o amor a nosso Senhor. Santo Arsênio, eremita de Cristo, rogai por nós.